Deus do Antigo Testamento é o mesmo Deus do Novo Testamento. Esse estudo é o de número 656 do canal Jaboque Vamos Orar, local onde você é muito bem-vindo. Caso você ainda não esteja inscrito aqui no nosso canal Jaboque, por favor, queira se inscrever, ative o sininho se quiser receber as notificações. Faça seus comentários, que é importante para o YouTube divulgar os nossos vídeos. Dá o seu like e compartilhe os nossos vídeos nas redes sociais. E nós veremos sobre o Deus Todo-Poderoso logo após a nossa vinheta. Muitos cristãos consideram que o Deus do Antigo Testamento, ele não é o mesmo Deus do Novo Testamento, mas é o mesmo Deus. Vamos ao nosso tema. O Deus de amor no Antigo Testamento é o mesmo Deus de amor do Novo Testamento. Nosso texto base está em Ezequiel, capítulo 33, verso 11, que diz: então lhes orientarás dizendo, tão certo como eu vivo, dizia Yahvé, o Senhor Deus, não tenho qualquer prazer na morte do incrédulo, mas sim a minha alegria está em que o ímpio venha a ser convertido, se desvie do seu mau caminho e viva. Convertei-vos, desviai dos vossos maus caminhos. Aí é interessante que ele fala assim: porque o teu povo haveria de perecer, ó casa de Israel? Como o Senhor se agrada daquele que se arrepende, como o Senhor se agrada daquele que se converte, porque conversão é mudança de atitude, e o nosso Deus, ele demonstra o grande amor dele no Antigo Testamento. Ele também mostra a justiça dele. Ele é o mesmo Deus, e o nosso texto base mostra que o Deus Todo-Poderoso não tem prazer na morte do ímpio. Atos capítulo 3, verso 19 mostra que ele quer que o homem se arrependa. Vamos ler? Arrependei-vos, portanto, e convertei-vos, para que assim sejam apagados os vossos pecados. É o pecado que faz separação do homem com Deus, e através do arrependimento, a conversão, que é a mudança de atitude, nós temos os nossos pecados perdoados. O nosso Senhor Jesus, ele perdoa aqueles que se arrependem. É o mesmo Deus do Antigo Testamento. Isaías capítulo 55, verso 7. Abandone o ímpio o seu caminho e o homem mau as suas maquinações, e volte para Yahvé, pois ele terá misericórdia dele. Retornai ao nosso Deus, pois ele dá de bom grado o seu perdão. Deus, ele quer perdoar o homem. Deus, ele quer ter intimidade, ter relacionamento com o homem, mas o homem precisa se converter dos seus maus caminhos. O homem precisa se arrepender. O nosso Deus, ele tem prazer no arrependimento do ímpio. Ezequiel capítulo 18, verso 23, que diz: afinal, teria eu alguma alegria na morte do ímpio? Palavra de Yahvé, o soberano Deus. Ao contrário, porventura, não me dá muito prazer ver o ímpio converter-se dos seus maus caminhos e viver? É isso que dá alegria ao Senhor, dá prazer ao Senhor. Inclusive, no Novo Testamento, nós vemos que quando um pecador se arrepende, há festa no céu. E Jó, ele mostra que o Senhor, o nosso Deus Todo-Poderoso, ele não oprime ninguém. Jó capítulo 37, verso 23, quanto ao Todo-Poderoso, não nos é possível compreendê-lo. Ele é magnífico em poder e justiça, pleno de retidão. Deus, ele não oprime ninguém. Deus, ele tem prazer, ele tem alegria quando o homem se volta a ele, quando o homem busca ele, e quando o homem busca ele, invoca ele, ele se deixa ser achado por aquele que o invoca. Isaías capítulo 55, verso 6. Procurai a Yahvé, o Senhor, enquanto é possível encontrá-lo, e invocai-o enquanto está
próximo. E no Novo Testamento fala: chegai-vos a Deus e Deus se chegará a você. A Bíblia ela nos mostra que Deus ele advertiu a Adão para que Adão não comesse da árvore do conhecimento, e ainda Deus falou qual seria a consequência se ele desobedecesse a Deus e se ele comesse daquela árvore. Gênesis capítulo 2, verso 16 e verso 17. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. E Deus está dando esta ordem para Adão antes de Deus tirar da costela de Adão e fazer a Eva companheira, a ajudadora, a auxiliadora de Adão. Mas quando Adão pecou contra Deus, ele desobedeceu a ordem de Deus, ele não se arrependeu, não. Ele só transferiu a culpa, sabe para quem? Para a mulher que Deus havia feito, e é como ainda se ele transferisse até para o próprio Deus. Gênesis capítulo 3, verso 11, verso 12, e Deus disse: quem te mostrou que estavas nu? Quando Deus chama Adão, Adão ele se esconde e ele fala que ele não poderia estar com Deus porque ele estava nu. E Deus pergunta: quem te mostrou que estavas nu? Comeste toda a árvore de que te ordenei que não comesses? Então disse Adão: a mulher que me deste por companheira, ela me deu da árvore e comi. Ele só deu desculpa, ele transferiu a culpa para a mulher, mas Deus ele não tem o culpado por inocente. Deus ele vestiu a Adão e a Eva, Deus mostrando o amor dele, mas também mostrando a justiça dele e mostrando para eles que a consequência do pecado, da desobediência, iria acompanhá-los. Gênesis capítulo 3, verso 21 e verso 23. E fez o Senhor Deus a Adão e a sua mulher túnicas de peles e os vestiu. Olha a misericórdia de Deus, olha o amor de Deus. O Senhor Deus, pois, o lançou fora do jardim do Éden para lavrar a terra de que fora tomada, porque Deus ele é justiça. E antes Adão ele tinha comunhão com o Criador, agora ele tinha sido expulso da presença do Criador. Quando a gente vê na história, Deus ele também advertiu a Caim. Caim tinha desejo de fazer mal ao irmão dele, a Abel. Ele estava dominado pela inveja, porque o Senhor aceitou o sacrifício de Abel e não aceitou o sacrifício dele. E Deus ele fala com Caim. Gênesis capítulo 4, verso 6 e verso 7. E o Senhor disse a Caim: por que tiraste e por que descaiu o teu semblante? Se bem fizeres, não é certo que serás aceito, e se não fizeres bem, o pecado jaz à porta, e sobre ti será o seu desejo, mas sobre ele deves dominar. Deus está falando para Caim, porque Deus conhecia o coração de Caim, mas sabe o que Caim fez? Ele ignorou a advertência de Deus, ele não dominou aquele desejo mau que estava no coração dele. Gênesis capítulo 4, verso 8, e falou Caim com seu irmão Abel, e sucedeu que estando eles no campo, se levantou Caim contra o seu irmão Abel e o matou. Ele também não se arrependeu, não. Quando Deus falou com Caim: Caim, aonde está Abel? Caim respondeu a ele como se nada tivesse acontecido. Gênesis capítulo 4, verso 9 e verso 10. E disse o Senhor a Caim: onde está Abel teu irmão? E ele disse: não sei, sou eu o guardador do meu irmão? Como se Deus também não soubesse, né? Mas olha só, e disse Deus: que fizeste? A voz do sangue do teu irmão clama a mim desde a terra. Não adiantou Caim se fazer de bobo, não, porque Deus ele não tem o culpado por inocente. Caim, ele ficou com medo, sabe do quê? Dele ser morto pelos homens, mas Deus, na sua misericórdia, na sua bondade, no seu amor,
maravilhoso, colocou um sinal em Caim para que não acontecesse dele ser morto pelos homens. Gênesis capítulo 4, verso 15, o Senhor, porém, disse-lhe: portanto, qualquer que matar a Caim 7 vezes será castigado. E pôs o Senhor um sinal em Caim para que o não ferisse qualquer que o achasse. Olha o cuidado de Deus com as pessoas, e essas pessoas não demonstraram arrependimento. O Senhor, ele estava vendo que o mundo estava com os homens com o coração muito violento, a maldade estava aumentando cada vez mais, e o Senhor, ele tomou uma decisão, ele iria destruir a criação que foi ele que fez. A terra estava corrompida, o homem estava cheio de violência, mas dentre aqueles homens o Senhor havia encontrado, tinha um homem que era justo. Gênesis capítulo 6, verso 8 e verso 9. Contudo, a Noé o Senhor demonstrou sua graça e misericórdia. Estas são as gerações de Noé. Noé era homem justo e perfeito em suas gerações. Noé andava com Deus, com toda aquela geração corrompida, cheia de violência, cheia de maldade. Noé, ele fazia a diferença, e Deus avisou a Noé o que iria acontecer. Deus orientou a Noé a construir uma arca, e Noé obedeceu, e Noé, ele foi o pregoeiro da justiça. Noé, ele falou do Senhor, e olha o que aconteceu. Hebreus capítulo 11, verso 7. Pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu, e para a salvação da sua família preparou a arca, e pela qual condenou o mundo, e foi feito herdeiro da justiça, que é segundo a fé. É interessante que Noé, ele obedeceu a todas as orientações do Senhor, e o Senhor salvou ele e a família dele, porque eles creram. Jesus, ele usa justamente esse acontecimento sobre Noé e chama a atenção nossa para a vinda dele. Mateus capítulo 24, verso 36 ao verso 38. Entretanto, a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão exclusivamente o Pai. Como aconteceu nos dias de Noé, assim também se dará por ocasião da chegada do Filho do Homem, porque nos dias que antecederam ao dilúvio, o povo levava a vida comendo e bebendo, casando-se, oferecendo-se em matrimônio, até o dia em que Noé entrou na arca, e nós aguardamos a vinda do Filho do Homem, nós aguardamos a vinda de Jesus. Por isso que nós temos que estar atentos. Na história do Egito, Deus, ele mandou Moisés avisar a Faraó as consequências que Faraó teria se não deixasse o povo de Israel sair da escravidão, pois os israelitas, eles estavam clamando ao Senhor, de tamanha que era a opressão que eles estavam vivendo. Êxodo capítulo 4, verso 22 e verso 23. Então dirás a Faraó: assim diz o Senhor, Israel é meu filho, meu primogênito, e eu te tenho dito. Olha o que Deus estava mandando dizer a Faraó: deixa ir o meu filho para que me sirva, mas tu recusaste deixá-lo ir. Eis que eu matarei a teu filho, o teu primogênito. Antes de Moisés chegar a Faraó, Deus já avisou o que iria acontecer. Sabe qual foi a resposta de Faraó para Moisés? Êxodo capítulo 5, verso 2. Mas Faraó disse: quem é o Senhor cuja voz eu ouvirei para deixar ir Israel?
não conheço o Senhor, nem tampouco deixarei ir Israel. Olha como ele deu uma resposta de afronta ao Senhor, e a consequência foi muito grande para ele e para os egípcios. Mas Deus falou também para Abraão sobre o pecado de Sodoma e de Gomorra. Era um pecado agravado cada dia a mais, e Deus falou que eles seriam destruídos. Sabe qual foi a atitude de Abraão? Intercedeu por eles. Olha que tremendo. Gênesis capítulo 18, verso 32, disse mais: ora, não se ire o Senhor, que ainda só mais esta vez falo. Olha que interessante. Se porventura se acharem ali 10, tá falando de 10 justos, o Senhor vai destruí-los. Olha o que Deus fala, e disse: não a destruirei por amor dos 10. Deus, ele é amoroso. O Deus do Antigo Testamento é o mesmo Deus amoroso do Novo Testamento, porque Deus pouparia aquelas cidades de Sodoma e de Gomorra por amor aos 10, mas não tinham 10. Quando os genros de Ló foram advertidos por Ló, eles zombaram de Ló, eles não quiseram sair de Sodoma e de Gomorra, e eles foram destruídos com aquelas duas cidades. Mas quer ver outro exemplo? Deus mandou Jonas advertir a Nínive, e o que é mais lindo nesse exemplo é que o povo de Nínive se converteu, se arrependeu. Jonas capítulo 4, verso 2, e orou ao Senhor e disse: ah, Senhor, não foi esta minha palavra? Jonas ainda se queixando ao Senhor, estando ainda na minha terra? Por isso é que me preveni fugindo para Tarsis, pois sabia que és Deus compassivo e misericordioso, longânimo e grande em benignidade, e que te arrependes do mal. Porque Jonas foi pregar para o povo de Nínive, o povo de Nínive se converteu, e o mal que o Senhor falou que iria vir sobre eles, o Senhor não deixou vir. Mas também Deus, através de Moisés, através de diversos profetas, advertiu aos israelitas as consequências que eles teriam se não obedecessem ao Senhor, se tivessem outros deuses além do Deus Todo-Poderoso. Mas eles também não obedeceram, eles ignoraram, e as consequências foram cruéis, porque eles ignoraram os avisos do Senhor. Por exemplo, a tribo do norte, que era o Israel, foram levados em cativeiro para a Síria, segundo Reis, capítulo 17, verso 23, até que Yahvé, o Senhor, expulsou Israel de diante da sua face, como havia advertido por intermédio de todos os seus servos, os profetas. Sendo assim, Israel foi banido da sua própria terra para a Síria, onde está até o dia de hoje. E Judá, Jerusalém, vendo o que tinha acontecido com o reino do norte, eles não se converteram, não. Eles continuaram afrontando ao Senhor. Passando-se 100 anos que Israel estava lá no cativeiro da Síria, eles, a tribo do sul, foram levados em cativeiro para a Babilônia, porque não se arrependeram. Não foi por falta de aviso do Senhor. Jeremias capítulo 20, verso 4. Portanto, assim diz Yahvé: eis que eu farei de ti um terror para ti mesmo e para todos os teus amigos. Eles cairão pela espada de seus inimigos, e teus olhos o verão. Entregarei todo o Judá nas mãos do rei da Babilônia. Ele os levará cativos para a Babilônia e os exterminará ao fio da espada. O Senhor, ele é amoroso, porque se o Senhor Todo-Poderoso não fosse um Deus amoroso, Deus não iria advertir, Deus não iria falar das consequências dos pecados dessas pessoas, mas eles preferiram ignorar o Senhor. Eles não se arrependeram, eles não se converteram, eles não buscaram ao Senhor.
Eles ignoraram e sofreram o castigo. Deus, ele não deixou de ser misericordioso com aqueles que colocam nele a sua confiança e a sua esperança. Eu vou concluir com Isaías capítulo 30, verso 18, que diz: contudo, Yahvé espera o momento de ser mais uma vez misericordioso e mostrar-vos a sua graça. Ele se ergue para demonstrar-vos toda a sua compaixão, porquanto Yahvé é Deus de justiça. Como são felizes todos os que nele depositam confiança e esperança, que possamos entender que o Deus Todo-Poderoso é o Deus que advertiu aquelas nações, é o Deus que advertiu o povo, mas as pessoas preferiram ignorar os avisos do Senhor. Que o nosso bondoso Mestre Jesus te abençoe grandemente e até o nosso próximo estudo aqui no nosso canal Jaboque. Vamos orar. Fica com Deus e Deus te abençoe.